Máscara da Morte Rubra, Edgar Allan Poe. A morte rubra dizimara o país há muito tempo. Nenhuma peste havia sido tão fatal ou tão terrível. O sangue representava sua imagem e sua marca, o rubor e a aversão ao mesmo. Os sintomas se caracterizavam por dores agudas, tonturas súbitas e abundante sangramento pelos poros, seguidos de deterioração. As manchas escarlates no corpo, especialmente aquelas no rosto da vítima, representavam uma exclusão que a privava da assistência e da compaixão de seus semelhantes. Sua manifestação, desenvolvimento e término se dava em um período de 30 minutos. Apesar disso, o príncipe Próspero se sentia feliz, intrépido e sagaz. Quando a população de seus domínios havia se reduzido à metade, ele reuniu 1000 amigos saudáveis e festivos, dentre cavalheiros e damas de sua corte, e com eles se recolheu em uma de suas abadias acasteladas. Era uma estrutura extensa e grandiosa, construção resultante do gosto excêntrico e augusto do próprio príncipe, cercada por uma forte e imponente muralha e com os portões feitos de aço. Após terem entrado, os cortesãos trouxeram fornos e martelos para soldar os ferrolhos. Decidiram impedir tanto a entrada como a saída de qualquer um que se rendesse a impulsos súbitos de desespero. Do lado de dentro, a abadia tinha provisões em abundância. Com tais precauções, os cortesãos poderiam evitar o contágio. O mundo exterior tomaria conta de si, e nesse meio tempo, lamentar-se ou mesmo pensar no que ocorria lá fora seria uma tremenda estupidez. O príncipe havia proporcionado todos os meios de distração. Havia bufões, artistas improvisadores, bailarinos, músicos, beleza e bom vinho. Além disso, havia a segurança de estarem lá dentro, protegidos da morte rubra. Após 5 ou 6 meses de reclusão, enquanto a peste atacava suas vítimas com furor fora da abadia, o príncipe Próspero decidiu entreter seus 1000 amigos com um baile de máscaras de uma grandiosidade nunca antes vista. Era uma cena voluptuosa aquela do baile de máscaras, mas antes gostaria de falar sobre os salões onde aconteceu o baile. Eram 7 e representavam uma suíte imperial. Em muitos palácios, no entanto, a disposição de tais salões forma uma perspectiva longa em linha reta, enquanto as portas dobráveis que se abrem para ambos os lados permitem que toda a extensão fique visível. Aqui, o caso era muito diferente, como se poderia esperar da adoração do príncipe pelo bizarro. Os salões eram dispostos de forma tão irregular que a visão abrangia um pouco mais do que um de cada vez. Havia uma curva aguda a cada 20 ou 30 metros, e a cada curva um novo efeito, tanto à direita como à esquerda. E no meio de cada parede havia uma estreita janela em estilo gótico, de frente para um corredor fechado que acompanhava as voltas da suíte. Essas janelas tinham vitrais de cores variadas, que combinavam com um tom predominante da decoração de cada salão para o qual se abriam. Assim, na extremidade leste estava, por exemplo, o vitral azul, e de um azul muito intenso eram as janelas. O segundo salão era púrpura, assim como seus ornamentos, tapeçarias e vidraças. O terceiro era tudo verde, incluindo as esquadrias das janelas. O quarto salão era iluminado por uma mobília alaranjada, o quinto todo branco e o sexto violeta. O sétimo salão era todo decorado com uma tapeçaria de veludo negro que cobria o teto e as paredes. Encontrava-se um tapete do mesmo material e tom, mas apenas a cor das janelas não correspondia à cor da decoração. As vidraças eram escarlates de um tenso vermelho sangue. Não havia, no entanto, em nenhum dos 7 salões, lamparina alguma ou candelabro. Dentre a profusão de ornamentos dourados lá distribuídos ou pendentes do forro, nenhuma luz emanava de lamparina ou vela no conjunto de salas. Entretanto, nos corredores que circundavam as suítes, se encontrava no lado oposto a cada janela um pesado trípode sustentando um braseiro, que projetava suas chamas através do vitral colorido, que iluminava o salão de forma reluzente, e assim produziu uma exuberância de chamativas e fantásticas aparições. Contudo, a oeste no Salão Negro,
O efeito da luz do fogo que fluía sobre as cortinas através dos vitrais tingidos de vermelho sangue era extremamente sinistro e produzia um olhar tão selvagem no semblante daqueles que ali entravam que pouquíssimos eram corajosos o suficiente para cruzar tal fronteira. Também nesse salão, posicionado contra a parede oeste, havia um enorme relógio de ébano. Seu pêndulo se movimentava de um lado para o outro, produzindo um som monótono e pesado. E quando o ponteiro dos minutos completava uma volta dando a hora, provinha dos pulmões de aço do relógio um som claro, alto, profundo e excepcionalmente musical, mas de uma nota tão peculiar e com tal ênfase que a cada intervalo de hora os músicos da orquestra eram impelidos a fazer uma pausa momentânea em sua performance, somente para ouvir o som. Então, os dançarinos cessavam a evolução de suas valsas. Havia um breve desconcerto de toda a alegre companhia. Enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, observava-se que os mais alegres ficavam pálidos e que os mais velhos e serenos passavam suas mãos na fronte, como se estivessem num estado confuso de devaneio ou meditação. Mas quando os ecos cessavam por completo, um leve riso invadia a reunião. Os músicos se olhavam e sorriam de seu próprio nervosismo, e diziam aos cochichos que a próxima badalada do relógio não deveria produzir neles a mesma emoção. E então, após o lapso de 60 minutos, que abrange 3.600 segundos do tempo que voa, soava outra badalada do relógio, que produzia o mesmo desconcerto, tremor e meditação anteriores. Apesar de tudo isso, era uma reunião alegre e magnífica. Os gostos do príncipe eram peculiares. Tinha um olhar aguçado para as cores e seus efeitos. Desconsiderava a mera decoração da moda. Seus planos eram ousados e ardentes e suas concepções eram de um brilho atroz. Alguns o viam como um louco, mas seus seguidores não compartilhavam dessa opinião. Era necessário ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza que ele não o era. Ele havia supervisionado quase toda a escolha dos objetos de decoração dos 7 salões por ocasião dessa grande festa, e guiado por seu próprio gosto, inspirado as fantasias dos folhões mascarados, que certamente eram grotescas. Havia muito brilho, malícia e fantasia, muito do que se vê no Hernani. Havia figuras arabescas, com membros e adornos desproporcionais. Eram fantasias delirantes, como as de um louco, e também muito de belo, de bruto, de bizarro, algo de terrível e não pouco daquilo que teria provocado a aversão de um lado ao outro. Nos 7 salões, uma profusão de sonhos era perseguida, e esses sonhos giravam, assumindo o tom de cada aposento e fazendo com que a música intensa da orquestra parecesse ecoar seus passos. Em seguida, soava o relógio de ébano que se encontrava no corredor de veludo. Então, por um momento, tudo ficava quieto e silencioso, com exceção da voz do relógio. Os sonhos eram congelados, mas os ecos das batidas se extinguiam e não duravam mais do que um instante, e um riso leve e moderado pairava sobre eles assim que se acalmavam. E agora, novamente a música aumentava, e os sonhos viviam e giravam com mais entusiasmo do que nunca, tingindo-se dos vitrais coloridos, através dos quais se filtravam os raios das trípodes. Mas dentre os 7 salões, nenhum folião se aventurara a ir àquele que fica mais a oeste, pois a noite estava acabando e de lá fluía uma luz mais rubra através dos vitrais cor de sangue. A escuridão da tapeçaria de Zibelina aterrorizava, e aquele que pisava no tapete de Zibelina podia ouvir o rumor abafado do relógio de ébano de forma muito mais enfática do que qualquer outro que se entregava às gargalhadas remotas dos outros salões. No entanto, os outros aposentos estavam cheios, e neles batia febril o coração da vida. A reunião seguiu agitada, até que se começou a ouvir exaustivamente o som do relógio que indicava meia-noite. Então a música cessou como eu havia dito, e as evoluções dos dançarinos de valsa foram silenciadas, bem como tudo mais fora silenciado de forma incômoda. Mas agora, o pêndulo do relógio soaria 12 batidas, e assim, pensamentos mais demorados tomariam conta das meditações dos mais reflexivos no grupo que se divertia. E assim também aconteceu, talvez antes que os últimos ecos do último alarme tivessem silenciado totalmente,
que o grupo de folhões notou a presença de uma figura mascarada que até então havia passado completamente despercebida. E o rumor dessa nova presença, espalhado através de sussurros, fez surgir um murmúrio intenso em todo o grupo que expressava desaprovação e surpresa. Então, finalmente, terror, pânico e náusea. Supõe-se que uma reunião de fantasmas, tal como a que descrevi, uma aparição comum não poderia ter causado tal sensação. Na verdade, a liberdade dada aos mascarados da noite era quase ilimitada, mas a figura em questão tinha ultrapassado o próprio Herodes. Tinha ido além dos limites de decoro indefinidos do príncipe. Há cordas no coração dos mais imprudentes que não podem ser tocadas sem emoção, mesmo entre os mais desorientados, para os quais tanto a vida como a morte são objetos de zombaria. Há certos temas com os quais não se pode brincar. De fato, todo o grupo parecia agora sentir de forma intensa na fantasia e na face do estranho uma ausência de perspicácia ou propriedade. A figura era alta e esquelética, e estava coberta da cabeça aos pés com uma vestimenta mortuária. A máscara que ocultava seu rosto se assemelhava tanto ao semblante de um cadáver enrijecido que mesmo um exame mais minucioso permitiria ao observador concebê-la como real. No entanto, tudo isso poderia ter sido suportado e não aprovado pelos loucos foliões se o mascarado não tivesse ido tão longe a ponto de encarar a morte rubra. Suas vestes estavam manchadas de sangue, e sua larga fronte, assim como todo o resto da sua face, estava recoberta do horror escarlate. Quando o príncipe Próspero pôs os olhos sobre essa imagem espectral, um movimento lento e solene, como se esse sustentasse seu papel de forma mais completa, seguia os dançarinos. Sua convulsão era visível, no primeiro momento, com um forte estremecimento de terror e repúdio, mas no momento seguinte, com uma raiva estampada em seu rosto. Quem se atreve? Questionou roucamente os cortesãos próximos a ele. Quem se atreve a nos insultar com esse escárnio blasfemo? Detenham-no e retirem a máscara, assim saberemos quem deveremos enforcar ao nascer do sol nas ameias. O príncipe Próspero estava no Salão Azul quando proferiu essas palavras. Essas ecoaram nos 7 salões de forma alta e clara, pois o príncipe era um homem destemido e robusto, e a música fora silenciada ao sinal de sua mão. Isto ocorreu no Salão Azul, onde estava o príncipe, acompanhado por um grupo de pálidos cortesãos. Primeiramente, enquanto falava, houve um apressado movimento do grupo em direção ao intruso, que naquele momento estava ao seu alcance, e agora, com um passo deliberado e imponente, se aproximara do príncipe. Entretanto, um certo temor inominável que a insana presunção do mascarado havia inspirado em todos os presentes impediu que alguém tomasse a iniciativa de detê-lo. Dessa forma, desimpedido, aproximou-se do príncipe a pouco menos de 1 metro, enquanto o vasto grupo, em um impulso, se aglutinou simultaneamente em um canto do salão. Continuou-se a se aproximar, agora com o mesmo passo solene e mensurado que o distinguira do passo anterior. Do Salão Azul em direção ao púrpura, do púrpura em direção ao verde, do verde em direção ao laranja, o branco e mesmo dali em direção ao violeta, antes que alguém pudesse detê-lo com um movimento decisivo. Foi então, contudo, que o príncipe Próspero, enlouquecido pela fúria e vergonha causadas por sua covardia momentânea, correu com voracidade pelos 6 salões, sem que ninguém o seguisse devido ao terror mortal que havia tomado conta de todos. Agarrou um punhal e se aproximou de forma rápida e impetuosa, cerca de 1 metro da figura em retirada. Esta, após ter atingido a extremidade do aposento de veludo, se virou subitamente e confrontou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu cintilante sobre o tapete de zibelina, e sobre ele também caiu em seguida, ferido de morte, o príncipe Próspero. Então, buscando a coragem turbulenta do desespero, uma massa de foliões se dirigiu ao Salão Negro, enquanto perseguia o mascarado, cuja figura esguia mantinha-se ereta e imóvel sob a sombra do relógio de ébano. Logo, caíram em um horror indescritível ao descobrirem que sob a mortalha e a máscara cadavérica, manuseadas de forma violenta e bruta, inexistia qualquer forma corpórea. Agora, a presença da morte rubra era reconhecida. Havia chegado como um ladrão à noite,
e derrubou os folhões um a um nos salões banhados em sangue que morriam na mesma posição de desespero em que haviam tombado. E se extinguiu também juntamente com a vida dos últimos folhões, a vida do relógio de ébano, e as chamas dos tripés, e a escuridão, a decadência e a morte rubra reinaram com domínio total.